noite! Estamos ao vivo! Tudo bom com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui, agitar os cabelos. No nosso encontro semanal, na nossa live de sexta às 6. Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Se você já entrou aqui, já vai me dizendo se o som tá legal. Ah, não, esqueci de botar o fone. Já vai me falando de onde você é. De que estado você veio? De que estado você veio pra cá, pra minha live? De onde você está me ouvindo? Peraí que eu vou botar o fone. Temos muito o que falar na live de hoje, hein? Assunto pra caramba. O vídeo que eu coloquei sobre dizendo que as crianças de menos de 4 anos não precisam aprender sobre números, letras e cores. Deu pra falar, pessoal. Tá ouvindo bem? Tudo bom, Mônica? Tá ouvindo chiado? Ou tá ouvindo São José do Jacuípe, Joelma? Bahia, que legal! Oh, Bahia, terra boa. Inclusive o Instagram me lembrou uma postagem de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, no dia de hoje, eu estava na Bahia. Nós fizemos uma viagem de carro, eu e meu marido, nós saímos daqui do Rio, de Campos, Mônica. Tudo bom? Seja bem-vinda. Eu e meu marido, a gente saiu de carro daqui do Rio para Pernambuco. E na volta a gente parou em Ilhéus, se eu não me engano, para conhecer Ilhéus. Foi isso mesmo, na Bahia. Então, no dia 31 de julho, nós estávamos, há 2 anos atrás, lá em Ilhéus, conhecendo a terrinha. Gente, vamos lá. Boa noite, já falei. Estávamos falando sobre cores, números e letras lá no Instagram. E o que acontece? Vocês me enviaram um monte de perguntas, né, nos quadradinhos que eu coloquei, nos quadradinhos de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. E basicamente, por que a criança não precisa aprender sobre isso? Né? Por que esse conhecimento é um conhecimento desnecessário? Então já vou começar falando sobre isso. Vou ler os e-mails, que são as historinhas e perguntas. A gente teve muita pergunta repetida nos quadradinhos lá do Instagram, tá? Então vou deixar por último, ok? Então vamos fazer assim nessa live, tá? Primeiro eu já vou dar uma explicação geral, depois eu vou ler os e-mails, porque acaba ficando por último os e-mails. Eu tô olhando para cá que eu tô abrindo aqui os e-mails de vocês. Mas quem não me segue no Instagram, eu tenho 2, @Dani Damasceno Fono e @Na Mesma Roda. Essa semana eu coloquei quadradinho de perguntas no meu pessoal, no Dani Damasceno Fono, e sobre essa questão, né, da linguagem, sobre essa questão do porquê a gente não precisa ensinar essas coisas e o que é que a gente tem que ensinar para as crianças menores de 4 anos, tá? Então vou iniciar hoje esse assunto. E além disso, eu falei ontem, como eu falo toda semana, para vocês não me enviarem direct contando a história. Tudo bom, Cris? Boa noite. Que vocês contam a história de vocês por direct às vezes. Eu tenho filhos de não sei quantos anos, ele fala não sei quantas palavras. Oi, Ju, boa noite. Ele faz não sei o quê, ele tem atrás de linguagem. Aí eu fiz assim. E aí, o que você acha? Me dá uma dica? Então eu recebo muito esse tipo de mensagens, inclusive... esse tipo de mensagem eu recebo muito na sexta-feira, no sábado e no domingo. Engraçado, né? Sexta-noite, sábado e domingo, são os dias que eu mais recebo perguntas sobre dúvidas sobre desenvolvimento. Eu imagino que seja porque as pessoas estão ali, né? Tá na correria do dia a dia na semana. Chega final de semana, tô ali junto com meu filho. Opa, lembrei de perguntar para Fono não sei o que lá. Lembrei de tirar dúvidas sobre isso. E aí saem me mandando perguntas. Só que é justamente o período que eu largo o Instagram. Dificilmente eu posto alguma coisa no final de semana. E quando eu posto no meu pessoal, não lá no da clínica. Então eu não olho, principalmente não olho o direct. Quando chega na segunda-feira, que a gente tem rotina dentro da clínica, que eu tô na correria, e aí às vezes na terça que eu vou abrir direct, já teve mais coisa. Então aí eu vou vendo que tá primeiro, né, que na verdade foi por último,
E aquilo que tá de historinha, longo, que às vezes eu até abri, mas estava quando eu vi que é um textão, deixei para ver depois, já perdi. Então eu peço para fazer o quê? Me enviar por e-mail. Que o e-mail fica ali guardadinho, tá? Então se você quer contar alguma coisa que não caiba naquele quadradinho de perguntas lá dos stories do Instagram, me envia por e-mail. E o e-mail é qual? É o namesmaroda@gmail.com. Facinho, facinho. namesmaroda@gmail.com, tá? Então é isso, esse recadinho. Tem um outro recadinho também. A gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp, que a gente passa conteúdos também. Eu coloco sempre quando eu vou fazer live, quando eu vou fazer live com uma outra pessoa. Tô sempre ali por lá, também enviando algumas coisinhas. E aí, se você quiser fazer parte dessa lista de transmissão, é só você falar com a gente pelo WhatsApp, dar um oi e me coloca na lista de transmissão, por favor, tá bom? Então, o nosso WhatsApp qual é? É o 21 9 8276 2588, tá? 21 9 8276 2588. É isso. Combinado? Vamos lá. Pergunta também, outra pergunta, que é uma das perguntas mais perguntadas. Você faz atendimento online? Você já voltou aos atendimentos depois da quarentena? Como é que estão sendo os atendimentos presenciais? Então, rapidinho aqui vou falar, antes da gente começar. Sim, faço a orientação online, atendimento online. Eu tenho 2 pacientes que estão fazendo atendimento online comigo. Tem uma terceira que, na verdade, é meio a meio, metade com ela, metade com a mãe, que é um pouco menor. Tudo bom, Suelen? Boa noite. Como que funciona a orientação online? A gente tem um link, né, lá no Instagram, vou até colocar aqui também. Você faz a inscrição pelo link, ou então faz a inscrição mandando ali pelo WhatsApp também. Perguntando como é que eu faço para saber sobre atendimento online, sobre orientação online. Então, assim, o contato com a criança é impossível, é inviável, né? O conselho não permite que a gente faça nenhuma intervenção fonoaudiológica de maneira que seja diferente do que a gente faria dentro do consultório. O que isso significa? Os maiores ficam sentadinhos, dá para a gente conversar. Esses a gente consegue fazer. Aqueles que não ficam ali 1 hora de atendimento sentado olhando conversando comigo, não tem como eu fazer, tá? Então é dessa forma que a gente seleciona. Então a orientação é com os pais, tá? Então eu oriento os pais, a gente conversa sobre a história da criança, eu monto um plano de atendimento, faço isso junto com os pais. A cada sessão eu vou direcionando, faz assim, faz assado, faz esse tipo de atividade. Os pais me mandam vídeos de como eles estão fazendo e aí eu corrijo algumas coisas e aí dou uma nova atividade, uma nova tarefinha e assim a gente vai fazendo uma orientação, tá? Os atendimentos presenciais retornaram? Sim, retornaram. É um atendimento, uma higienização. Um atendimento, uma higienização. Então, é claro que a gente retornou primeiro com as crianças que já fazem parte ali da nossa rotina, que já faziam parte da nossa rotina ali antes pandemia. E então agora que a gente vai abrir, a gente abriu algumas vagas para novas crianças no mês de julho, fechamos de novo a agenda e abrimos agora a vaga para mais um grupo vamos abrir, né? Semana que vem, para mais um grupo de crianças, agora para agosto. Por que isso, gente? Porque a gente tinha tantos horários por dia, a gente teve que reduzir o número de horários por dia para poder colocar as higienizações nesses intervalos. Então, a gente reduziu o número de crianças que a gente atende por dia. Tá? Então, por isso a gente teve que fechar a agenda, que eu sei que tem algumas pessoas que entram em contato com a gente, fica chateada, porque demora. A gente tem que se organizar. Nesse período de pandemia, nossa equipe aumentou. Então, tem dias que eu tô lá no consultório, mas eu não atendo semanalmente os pacientes, são as meninas que atendem, e uma vez por mês eu participo de todas as sessões. Além disso, eu oriento e fico sabendo o que aconteceu em todas as sessões. Então, eu planejo, eu faço avaliação das crianças novas. Então, a gente discute o que está acontecendo com cada criança. É muito assunto e é muito trabalho.
Então a gente precisa fazer isso de forma organizada para dar tudo certo e para continuar mantendo a qualidade do nosso trabalho. Não tem como a gente sair aumentando o número de crianças se eu não conseguir dar conta disso. Esse momento aqui de sexta-feira é um momento relax, que eu estou conversando com vocês e falando das coisas mais perguntadas durante a semana. Tá bom, gente? Então, só para vocês entenderem a nossa rotina e, por favor, terem paciência com a gente, tá? Então, boa noite, estamos em 10 minutos de live. Se você tá aqui, por favor, deixa o seu joinha, sai do chat, dá um joinha e depois volta pro chat que a gente vai conversar, tá bom? E obrigada por você estar me ouvindo. Se você está fazendo a minha live de podcast, não está ouvindo no momento, no ao vivo, saiba que sempre sexta-feira, às 18 horas, eu entro ao vivo aqui. Se você estiver ao vivo, você vai poder perguntar e eu te respondo na hora. Se você não estiver ao vivo, vai demorar uma semana para eu te responder, né? Então, já programa o seu relógio para nossa live de sexta às 6, toda sexta-feira. Combinado? Voltando para números, letras e cores. Cores é o menor problema dessa lista aí. Porque cores é uma coisa que é um pouco mais, você usa toda hora. Você fala assim, pega a bola azul. Mas uma coisa é você sentar para brincar com seu filho e falar, pega a bola azul, dá pro papai. Muito bem, agora vai lá, pega a amarela, dá pro papai. Muito bem, agora pega a vermelha, dá pra mamãe. Isso, parabéns, acertou. Agora pega a azul. Não é essa, a outra, a azul. Ah, não, vai lá de novo. A azul é essa aqui, essa é a azul. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar brincando, a criança já está começando a se interessar por isso e tem uma bola só e você fala, pega lá a bola azul. Não é um teste, você está ensinando a cor na hora que ele vai pegar a única opção que tem, que é azul. Percebeu a diferença? Eu recebi uma crítica nos comentários, na postagem que eu fiz sobre isso lá no meu Instagram pessoal. Eu acho que foi no meu pessoal a crítica, acho que foi. A pessoa falou assim, na sociedade que a gente vive aqui no Brasil, com um índice de analfabetismo enorme, muito grande, foi mais ou menos isso que a pessoa falou, ela citou essa questão do analfabetismo. É muito importante a gente já colocar a criança, inserir a criança nesse contexto, mesmo que não seja exigindo, perguntando e cobrando esse tipo de conteúdo. Concordo, não tem nenhum problema você colocar a criança nesse contexto, mas o que é colocar no contexto que é diferente de você exigir que a criança saiba aquele tipo de conteúdo? Por exemplo, ela está brincando com blocos lógicos. O que é blocos lógicos? Aqueles bloquinhos de madeira que tem um triângulozinho de uma cor, um cubo, né, uma pirâmide de uma cor, um cubo de outra cor, um cilindro de outra cor, um retângulozinho, né, um paralelepípedo de uma outra cor. Aí a criança faz casinha, faz castelinho, monta uma cidadezinha. Então, esse tipo de brincadeira, ela pode estar brincando com isso, mas construindo uma casinha. Uma brincadeira que eu gosto muito de fazer lá no consultório. Você empilhar e soprar para cair. Você empilhar tudo numa cor só, depois tudo numa outra cor, colocar todas as peças amarelas juntas, todas as peças azuis. Então, isso é você introduzir ao tema, introduzir o assunto sem estar falando sobre ele. É permitir que a criança tenha esse ambiente, esteja ambientada com esse tipo de material. É diferente de você falar, pega o triângulo amarelo, pega o quadrado ou cubo, né? Seria cubo, mas a criança pequenininha, pega o quadrado vermelho. Sabe? É completamente diferente. Isso se chama teste. Imagina se você estivesse no seu momento de descontração, que é o que a criança está brincando dentro da sua casa, no seu momento de descontração, e alguém ficar testando o conhecimento dela, ao invés de estar brincando com ela. Percebe a diferença? Completamente diferente. Se você estiver no teu trabalho e tiver toda hora alguém testando o seu conhecimento, você está tendo que fazer uma coisa que você já faz todo dia, que já é uma coisa, né, habitual para você. Ok. Mas aí, de repente, chega alguém e fica testando. Quanto é não sei o que lá? O que fazer quando você acontecer isso? Aí você tem que ir ali parar e pensar, prestar atenção, aí você dá a resposta, aí você errou. Aí você tem que formular para saber qual é a próxima resposta. Imagina você passar por isso sempre que você estiver no seu momento ali relax.
né? Isso não é legal, isso é totalmente desagradável. Então não faça testes com a criança. Brinque com a criança. Testar é uma coisa. Testar o conhecimento dela é uma coisa. Brincar com ela é outra coisa, tá? Agora falando especificamente sobre números e letras. Quando que a criança aprende sobre números e letras? Primeiro, ela já está envolvida nesse tema, né, desde que as crianças nascem. A galinha pintadinha tem números e letras, não é? Todas essas musiquinhas têm. Os desenhos inserem esses conceitos também, formas geométricas, números, cores, letras, etc. Né? Os desenhos já inserem isso. As músicas inserem também esses conceitos. Os brinquedos de encaixe são com esses temas, não é mesmo? Fala para mim, estou errada ou estou certa? Escreve para mim. Se você discorda de mim, faz assim. Se você concorda comigo, faz assim. Mais fácil. Não é assim, gente. Os brinquedos não são todos assim. Ah, tem os de animais, tem de meio de transporte. Tô certa, né, Cris? Tem o meio de transporte. Tem outras coisas? Tem. Mas se você vai em qualquer loja de criança, gente, vai ter coisa. E os vendedores ainda vão falar: compra esse aqui que desenvolve mais. Né? Esse aqui é muito bom, porque ele vai aprender os números, porque ele vai aprender as cores. Isso aí, né, Mônica? A criança já está inserida nesse universo. Então, mesmo que você não queira, a criança vai ganhar um presente com alguma coisa assim. Ela vai assistir, ela não ganhou nenhum presente, mas ela vai assistir um desenho que vai ter esse tipo de conceitos também, né, de material. Não tem jeito, a criança já está inserida nesse contexto. Por ela já estar inserida nesse contexto, nesse universo, nesse tipo de conteúdo, ela vai se interessar. Não é mesmo, Larissa? Ela vai se interessar por esse tema, porque é o que ela vivencia, é o que ela vê durante o dia, é o que ela tem para brincar. Não é, Ju? Tô certa, né, Joelma? É isso aí, né? Então ela vai se interessar pelos meus brinquedos e automaticamente o adulto acaba se envolvendo ali naquele assunto, né? O adulto acaba testando a criança, ao invés de brincar com a criança. Então, gente, isso é um processo natural, principalmente aqueles que estão no espectro do autismo e que têm um hiperfoco nesses temas. Tá? Que querem só ficar brincando sobre isso, só ficar falando sobre esse assunto. Então, isso acontece. Ah, eu recebi até a pergunta pelo Instagram, assim, vou até aproveitar e já vou falar, porque está exatamente dentro desse tema. Já ensinei esse tipo de coisa para ele, antes mesmo de ouvir sobre isso. E agora, o que eu faço? Adorei. E agora o que você faz é que você vai desviar o foco. Você não tem necessidade de ficar mais conversando. Já que você já aprendeu. Acho que tem. Esqueci aqui, tirei da página. Mas a criança tem menos de 2 anos. Agora eu perdi aqui. Você não vai ficar o tempo inteiro brincando com isso mais. Agora que você já percebeu que isso não é tão importante, né, você começa a diversificar. E eu vou falar sobre isso hoje, tá? Como que a gente diversifica, como que a gente tira o foco. Vou falar tudo isso. Aguarda aí que vai chegar a hora de eu falar sobre esse assunto. Tá? Então, por que a criança, os pequenininhos, não conseguem ainda adquirir esses conceitos e compreender isso? Oi, Maria Eduarda, tudo bom? Porque existem algumas coisas que precisam acontecer no desenvolvimento, uma coisinha acontece antes da outra, né? Tem degrauzinhos aí pra gente ir subindo, pra gente começar a aprender alguns conceitos. O símbolo, ele representa alguma coisa. O símbolo dos numerais, das letras, eles representam alguma coisa. Para a criança, quando a criança começar a compreender que aquele símbolo representa algo, ele precisa passar por uma fase na aprendizagem que é a abstração, que é conseguir imaginar. Então, quando a criança começa a brincar de faz de conta, é depois que ele consegue imaginar. Quando a criança fecha os olhos e imagina o brinquedo que ele brinca pra caramba e lembra que aquele brinquedo, a cor dele é azul, que o lacinho da menina lá, que tá lá no quarto dela, que o lacinho da Minnie é vermelho,
Sabe? Quando ela consegue fechar os olhos e aquilo não está na frente dela, ela consegue imaginar aquilo. Quando ela consegue perceber que o som A, eu posso ligar com aquele símbolo e a gente escreve para representar um som. Aí, aquele desenho que sobe aqui, desce aqui, faz um tracinho no meio, passou a ter significado, porque é um símbolo que vai representar um som. Quando a criança começa a perceber que isso aqui é um símbolo que significa 2, ao contrário, acho que não, né? Acho que está certinho, que significa 2 e que isso quer dizer que eu vou pegar, não tem duas coisas aqui na minha frente, mas tem aqui, ó. Tem 3 controles aqui, né? E aí a mãe fala, pega 2 controles e a criança pega 1, 2. E aí ela consegue entender que esse conceito de quantidade está relacionado com essa figura aqui, que sempre que tiver essa figura aqui, ele vai significar que é 2, tá? É claro que eu estou dando um exemplo muito fácil, porque geralmente as crianças elas falam assim, 1, 2. Elas começam assim, que elas começam a perceber que 2 é mais do que 1. Então, qualquer coisa, se tivesse 5 controles aqui, ela ia falar, né? 1, 2. Geralmente a criança passa por essa fase quando está começando a adquirir esse conceito. Tem uma história engraçada da minha sobrinha, ela devia ter uns 2 anos. E aí eu tava com um saquinho de M&M, um saco bem grande, tá? De M&M's comendo, e já tava tarde. E aí a minha cunhada, ela queria, óbvio, né? Mas podia dar, né? E aí eu já tinha dado umzinho, já tinha dado 2, aí ela já tava comendo ali, né, bastante. Tinha 2 anos e meio, porque ela já podia comer doce, né? Aí eu já comecei a guardar, já ia guardar, né, o saquinho lá dos M&M's, e aí ela começou a pedir mais. Aí a minha cunhada olhou assim, tá bom, só 5. Aí falou pra mim, né? Só 5. Aí eu peguei um potinho e botei 5 bolinhas coloridas lá do M&M's e dei pra minha sobrinha no potinho dela. Oi, Lili, tudo bom? Boa noite. Aí botei 5 no potinho e dei pra ela. Aí ela foi, comeu aquilo assim, quase que engoliu tudo ao mesmo tempo. Acabou de comer, ela chegou pra mim e falou, tia, 5? Quer 5? Ah, falou, quer 5? Tia, quer 5? Aí eu olhei pra mãe dela, a mãe dela, é final de semana, tudo bem. Aí eu botei mais 5. Aí ela foi, comeu tudo, engoliu tudo, daqui a pouco ela volta. Oi, Patrícia! Atrasou por causa do trabalho, vai ficar salva a live, tá? Aí ela voltou e pela 3ª vez e veio, tia, só 5? Sim, plural para o meu filho é sempre Luar Tolomei. 2, tem vários vermelhos, ele fala 2 carros vermelhos. Exatamente isso, porque ele só entendeu que é o plural, mas ele não sabe ainda que isso aqui tem o significado de quantidade. Então a Joana pediu assim umas 5 vezes, tia, só 5, tia, só 5. Ela não tem noção, ela sabe o 5, inclusive nessa época eu acho que ela já até sabia que isso aqui era 5. É a mesma coisa do que eu pegar várias figuras, vocabulário e mostrar. Vamos supor, vou pegar o vocabulário de profissões. Ela não sabe o que é profissão, mas eu posso pegar um vocabulário de profissões com vários cartões e mostrar para ela. Isso aqui, bombeiro. Ensino para ela. Isso aqui, enfermeira. Isso aqui, lixeiro. Isso aqui, pipoqueiro, e vou ensinar. Na próxima vez que eu for brincar, ela vai saber alguns, outros não. Daqui a pouco, de eu fazer tantas vezes isso, ela já vai identificar. Isso é pareamento, tá? Ela tá pareando, ela tá começando a entender que essa palavra tem esse significado. Eu vou parear. O que você tá me falando condiz com essa figura aqui. Da mesma forma, ela estava fazendo com 5. 5 bolinhas, é esse símbolo aqui. Meu filho também, no ar. Então,
esse algarismo aqui, esse símbolo, significava para ela somente a palavra 5. Então a criança não tem esse conceito. Por isso que a gente não tem necessidade de ficar ensinando esse tipo de coisa, porque ele não vai absorver. Ele só vai começar a absorver esse conceito quando ele conseguiu fazer o quê? Já falei aqui hoje. Quem está prestando atenção, escreve aí para mim. O que a criança vai precisar fazer? Só vou falar quando primeiro escrever. Quando que ele aprende que a quantidade 5 tem esse significado, né, de quantidade 5, é exatamente o que esse símbolo aqui está significando, a correspondência desse símbolo com o significado da quantidade. A abstração, isso aí, Cris! Parabéns! Só para saber se vocês estão prestando atenção em mim. Imaginação, abstração. Então eu consigo abstrair, eu consigo imaginar. Se eu consigo imaginar, eu estou abstraindo, aí sim eu estou preparado para entender esses conceitos para ser alfabetizado. A criança só consegue imaginar, abstrair, brincar de fazer de conta ali perto dos 4 anos. Antes disso, ele já começa a ensaiar, ele já começa a pescar essa relação aí da quantidade. Tá? Por volta dos 3 anos e meio, a criança já está fazendo isso. Mas a gente tem ali até os 4, porque a idade, qual a idade, gente? Na pré-escola, quando começa a se exigir na pré-escola esse tipo de assunto. Então, tem necessidade de fazer isso antes? Não, porque vai ser o quê? Somente decoreba. Tá bom, Daniela, então o que? Oi, Sirlene, tudo bom? Então, o que é interessante? O que é importante? O que eu preciso ensinar para o meu filho, principalmente aqueles que têm atraso na linguagem? Inclusive, eu tinha, e eu vou falar do hiperfoco também. Tem um paciente meu que a mamãe, ela ontem me enviou uns stories, porque o filhinho dela estava começando a falar alguns sonzinhos, mas ainda não tantas palavras com significado. Ele estava querendo muito ontem um caderninho da escola, que não está mais, né? Parou, ele não está indo e tal. Claro, né? Ninguém, né? Mas também não vai voltar agora. E aí, mas lá no início do ano tinha lá um caderninho. E aí ele estava querendo pegar, que ela pegasse. Ela foi, pegou. E nisso ela começou a folhear e tinha números, né? E ele começou 1, 2, oi Nath, 3, 4. E ele já sabia tudo e começou a repetir os números. Né? Ele é pequenininho ainda, ele não tem nem 3 aninhos ainda. Então ela ficou assim, Dani, eu sei que não é para ensinar isso, mas ele queria, óbvio, é o interesse dele, tá começando a falar agora. Então você vai falar, não vamos falar isso, vamos falar outra coisa? Não, aproveita. Então você tem que aproveitar o que a criança gosta, o interesse da criança. Aproveita a oportunidade, tá bom? Só que depois que você vai aproveitar essa oportunidade, você precisa ir desviando para outras coisas. E o que eu falei para ela? Vamos começar com vocabulários. Quais vocabulários ele precisa agora? Por exemplo, o que você quer que ele comece a falar? Você quer que ele comece a falar que ele está com fome, que ele quer água, não é? Você quer que ele comece a falar o nome dos brinquedos que ele tem dentro de casa. Por quê? Porque você pode pedir para ele pegar um brinquedo desse, né? E ele ir lá pegar. Ou ele pode estar querendo, procurando, não está achando, ele pode pedir para você. Ai, meu Deus, meu filho tem 3 anos e 8 meses e fica contando, falando alfabeto. Agora eu tô perdida. Cláudia, como eu tô dizendo, vamos lá. Tô desbloqueando a próxima fase dessa live, tá bom? Se você chegou até aqui, você já desbloqueou a primeira fase desse jogo. Vamos passar para a segunda fase, tá? Você já passou para a segunda fase. Ansiosa por mais vídeos no Criança na Mesma Roda. Meu filho ama todos. Ai, que legal! Ai, que legal, gente! É um canal que eu criei, Crianças na Mesma Roda, com musiquinhas para as crianças aprenderem. E são atividades para ajudar na fala, especificamente. Crianças que têm apraxia de fala. Mas por que não tem mais vídeos, gente? Porque eu é que edito. E aí agora já tem uma pessoa começando a editar os vídeos novos, que está me ajudando, só que a gente ainda não conseguiu ajustar aí, ela já me entregou, não ficou tão bom, a gente tem que mudar algumas coisas. São vídeos simples, tá? Mas é porque edição não é meu forte, né, gente? Então, para mim isso está sendo uma coisa complicada, por isso até que eu dei uma parada nos vídeos semanais aqui do YouTube. Estou fazendo só as lives, mas já tenho um monte de vídeos prontos, só não consegui ainda editar para colocar aqui no canal.
em breve teremos, porque esse retorno aí da quarentena, gente, tá, ó, tá complicado, tá puxado pra gente, tá? Então tá sugando todo o meu tempo, como eu falei no início, a gente ainda teve aumento da nossa equipe, então assim, quem não conhece o canal, é só ir lá, Crianças na Mesma Roda, tá bom? Então a gente tem um monte de coisa que a gente faz, a gente tem supervisão que a gente faz durante a semana, a gente tem nossas conversas durante o dia, a gente tem relatório para fazer, planejamento de atividades, é muita coisa. Então não tô conseguindo ainda colocar mais coisas, mas em breve teremos, tá bom? Porque já tem um monte de musiquinha pronta, igual os vídeos aqui do canal. Então vamos lá, vamos passar para essa outra, desbloquear essa frase e vamos passar para a segunda fase dessa live de hoje. Se você que está fazendo essa live de podcast, muito obrigada pela sua orelhinha, pela sua escuta, tá bom? Nesse nosso assunto, nosso tema, espero que você esteja gostando. E se você não se inscreveu nesse canal, o que você está fazendo que você não se inscreveu, gente? Aperta o botãozinho assim para ir para se inscrever, que você vai sempre saber aí o que acontece. E para você se tornar um high level nesse canal, é só você ativar o sininho das notificações, que aí você é avisado quando eu entrar ao vivo, que você é avisado quando tem vídeo novo, tá bom? É isso aí. Vamos lá. A criança, quando ela tem, né, ela já tem, já consegue fazer essa repetição que eu tô te falando, né? Que eu tô falando para vocês, essa associação, né, de nome com o símbolo, nome com um objeto, nome com um cartão que você mostra para ela, é a mesma coisa para número letra, tá? Mesma coisa, tá? Você saber o nome do número e mostrar lá que esse é o 5 é a mesma coisa do que você pegar. Cadê o pato? Me mostra o pato. Isso, para essas crianças que ainda não conseguem abstrair, que não conseguem imaginar, é exatamente a mesma coisa. Não está acrescentando em nada no desenvolvimento. Ela só está fazendo um pareamento, tá? Então, isso está errado? Não, só que tem coisas mais interessantes e mais legais. Então, vou voltar para o exemplo desse meu paciente de ontem, né? Que eu estava conversando com a mãe, desses stories que ela fez, e ela mandou para mim e tal, e eu vi também, né? Ali no que ela colocou no Instagram, dele pegando esse caderno e falando todos os números que ela não sabia nem que ele sabia. E aí o assunto que realmente é de interesse dele, eu até acho que não é um hiperfoco no caso dele, é só porque é de interesse mesmo. Vinícius com 2 anos já conhecia alfabeto, contava até 100, eu nunca ensinei. Ele está com 4, faz contas, está lendo o livrinho do Ziraldo, aprendeu a ler só. Mas o Vinícius é um outro caso aí, né, Paty? O Vinícius aí, ele foi assim, é quase que uma hiperlexia, entendeu? Eu acho que também tem um pouco do hiperfoco dele, mas é porque ele, no caso dele, é uma coisinha a mais. Porque ele, além de saber o número, ele sabia sim o significado da quantidade. Além de saber, ele praticamente aprendeu a ler sozinho. É outro caso, tá bom? Tá? É o caso do Vinícius. O Vinícius estava ali na frente mesmo, né? Ele era o tipo de criança que, inclusive, ficava até de saco cheio da escola, porque ele sabia muito mais que todo mundo ali. E é o que acontece geralmente com essas crianças, né? Mas a gente não está falando desses casos, está falando... Ai, que bom, Flávia, que você está gostando. Está falando dos casos das crianças que não têm noção da quantidade, né? E ele realmente está só fazendo um pareamento. Voltando para a história de ontem, essa mãezinha que eu falei para ela, né? Conversei com ela, vamos fazer a mesma coisa que você estava fazendo com ele com os números, agora você vai fazer com outros temas, com outros assuntos. Vamos pegar primeiro as coisas que você tem dentro da sua casa. Porque essa fala precisa ser funcional. Por exemplo, ele aprendeu a falar, mas agora quando que ele vai usar esse conhecimento que ele adquiriu? Apenas quando você mostrar o número e ele falar. Ele não tem ainda condição de pedir para você, dizer para você que ele quer 2 bananas. Porque ele não tem ainda esse conhecimento. Ele não adquiriu ainda a maturidade para isso. Até coloquei no Instagram hoje que a maturidade é uma questão de idade. Não tem como a gente colocar ali o carro na frente dos bois. Ansiosa para saber o que é melhor. Tô falando já. Tô dando esse exemplo falando já, tá? O que você tem dentro da sua casa são as primeiras coisas que a criança precisa aprender a falar, porque ela tem que saber pedir para você, tá? Então vamos lá. Os animais, muito mais interessante do que você ensinar número e letra. O som dos animais vai ajudar ele, esses sonzinhos curtos, pequenos,
igual o som dos animais e outros barulhinhos que é uau, opa, oba, uhul. É muito mais fácil, porque é quase praticamente só sons vocálicos, são mais fáceis do que você repetir som de número. E outra coisa, repetir letra B não é a mesma coisa que entender qual é o som que a letra B faz. São coisas totalmente diferentes. Então, para alfabetização, isso também não é saber o nome da letra também não é uma coisa que colabora muito. Porque uma coisa é o nome da letra, outra coisa é o som que ela representa. Já parou para pensar nisso? Chegamos, tá falando de número, agora de letra. Gente, letra é muito mais é tudo abstrato. É abstrato pra caramba. Você tá ensinando C. C. Que letra é essa aqui? C. Não é? Aí você vai falar casa. Casa começa com C? Não começa com C. Não é mesmo? Já parou pra pensar? Você fala Ceasa? Não, Ceasa é o lugar que vende, que a gente compra legumes. Não é. Você fala casa, porque o som é... O som do C é... Em algumas palavras, ele vai ter esse som, que na verdade é do S, mas às vezes ele vai ter o som também. O C vai ter o som do S. Olha que complicado. Criança de 2 anos precisa aprender nome de letra pra quê? Se não vai ajudar em nada. Nada. Não é, gente? Porque o som da letra é uma coisa e o nome da letra é outra coisa. Dani, não sei se tem a ver, eu foge do assunto. Meu filho fala o P pra papai, mas falar outras palavras não, por exemplo, pato, ele fala tato. O som das letras é a parte mais difícil. Não, tem uma live que eu falei sobre a aprendizagem dos fonemas, tá? Pato. O som do P, eu tenho que fechar os lábios. Pato. O som do T, a criança aprende um pouco depois, que é o língua atrás dos dentes. Tato. Então, ele tá colocando a língua atrás dos dentes para poder falar um fonema que seria P. É isso? Ele tá falando tato ao invés de pato? É isso? Ou é o contrário? Acho que é isso, né? Então, ele tá colocando a língua no lugar errado, tá? Não tem a ver muito com isso que eu tô falando, não. Mas vamos lá, voltando. Então, o que as crianças têm que aprender? Então, ele tá precisando fazer fono para poder ajeitar ali, botar a língua no lugar são certo. Ai, que bom, gente, que esclarecedora a live. Obrigada, Larissa. Então, vamos lá. Então, o que eu comecei a falar para ela? Começa a fazer com ele essa atividade de nomeação, mas com as coisas que você tem dentro de casa, com os brinquedos dele. Carrinho, bola, foguete, qualquer coisa que você tenha dentro da tua casa. Você pode fazer isso com cartões? Pode, mas isso vai trazer funcionalidade para as brincadeiras. E aí você pode pegar para ele, vamos supor que ele tenha a Peppa, o George, o Papai Pig e a Mamãe Pig. Você pode fazer, quem é essa aqui? É a Peppa, se ele gosta desse desenho. Esse aqui é o papai. Olha que legal ensinar Papai Pig para criança, porque daqui a pouco ele está chamando papai. E aí você pode brincar de chamar. Sabe o que é brincar de chamar? Eu tenho um vídeo antigo aqui, vou fazer até mais recente, mais novo sobre esse assunto. O que é brincar de chamar? É a Peppa foi dormir ou a Peppa saiu para passear e você coloca lá, a Peppa vai passear. Tic, 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 tic. Eu faço barulhinho para tudo, gente. A Peppa tá passeando, ela faz barulho. Ela faz tic, 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 tic. A Peppa pulou, poing. Tudo faz barulhinho, porque chama a atenção da criança. A criança vai querer imitar o poing. Qualquer coisinha, barulhinho que você fizer. Aí a Peppa pulou, poing. Aí a Peppa, não, ela caiu. Se você fazer a criança já para te olhar. Não é assim? Então, tem que colocar esses elementos nessa brincadeira. Aí a Peppa caiu. Coitadinha, o que a gente tem que fazer? Ai, dá um beijinho nela. Pronto. Aí já saiu e ela foi. Cadê a Peppa? Ela sumiu. Vamos chamar a Peppa? Peppa! Quando a gente brinca de chamar, a gente separa as sílabas, não é? E a criança... as crianças adoram essa brincadeira. Peppa! A gente pode fazer isso com o papai. Papai se esconde. Vamos chamar o papai? Papai! Então a gente faz isso com o Papai Pig, faz isso com a Mamãe Pig, faz com a Peppa, tá? Que é esse sonzinho.
um dos mais fáceis, o primeiro que a criança aprende. Tá? Então você faz esses sonzinhos mais fáceis, começa a brincar, a Peppa tá na casa. Aí tem casa, tem uma casinha, ou você pode construir uma casinha de almofada, e aí você coloca a Peppa lá dentro. Ela entrou na casa. Onde que a Peppa está? Na casa. Chama ela. Vem, Peppa! Então você vai brincar com frases curtas e interessantes. Que são as frases curtas e interessantes, assim, na brincadeira está sendo interessante, super simples, que a criança usaria no dia a dia. Então ele está na rua, ele está cansado, ele pode falar o quê? Casa, porque ele já aprendeu na brincadeira, que a Peppa foi dormir na casa dela. Então, quais são as brincadeiras? Que legal, faz isso com o Arthur, isso aí. Essas brincadeiras são... Você vai reproduzir isso de outras formas também. Por quê? Porque você vai pensar no que você faz com o seu filho. Então, o que você faz com o seu filho dentro de casa? Qual é a sua rotina dentro de casa? Você vai brincar com os bonecos que podem ser os animais, que podem ser os personagens de desenho, que podem ser, né, qualquer coisa que você tenha ali na sua casa. Você vai brincar e esses bonequinhos ou os animais, eles vão reproduzir a rotina do dia a dia de vocês. Não necessariamente na mesma hora que estiver tomando banho, o bichinho está tomando banho. Não, é outra hora. Você está brincando com seu filho na sala, no quarto dele, você vai dar banho no bichinho, pega lá um potinho de água, dá banho no bichinho, passa sabão, seca, tá? Então aí você tá, toalha. Ai, que bom, Natana. Convenceram o seu marido, que legal. Semana passada a gente falou disso, não foi? Né? Na pergunta, eu falei pra você sobre isso, que legal. Muito legal, muito bom. Meu filho João ouviu você chamar papai e saiu procurando o pai pela casa. Que gracinha, Jennifer! Que gracinha! Então, você está brincando com os personagens, com os bichinhos e você vai reproduzir. Eu dei o exemplo de dormir, tomar banho, não é? Quando você tá tomando banho, você está falando qual palavras? Água, banheira, sabão, vamos lavar a barriga dele, vamos lavar o pé, começa pelas extremidades, né? Cabeça, braço, perna, barriga, né? Mão, pé. Não, braço, perna não. Mão, pé, barriga. Depois você vai nariz, olho, boca, orelha e aí aos pouquinhos vai aumentando aí essas partes do corpo. Então aí você já deu o conceito de parte do corpo, água, olha quanto vocabulário legal. Água, sabonete, shampoo, toalha, um monte de vocabulário só no banho. Daqui a pouco ele já vai estar pedindo a toalha, pedindo o sabonete para você, porque ele vai estar reproduzindo, ele está ali, ó, gravando. Está gravando palavras usáveis na rotina dele. Então, quando ele começar a falar essas palavras, ele vai falar de forma funcional. O que significa falar de forma funcional? É a aprendizagem da fala no momento, eu sempre digo isso para os pais, né, Sirlene? A aprendizagem da fala no momento que eu preciso usar aquela palavra que eu aprendi, eu uso exatamente no momento certo. Isso é a fala funcional. Qual é a fala que não é funcional? Eu sei falar números, eu sei falar letras. Aonde que eu vou usar isso? Não uso. Eu só sei falar quando me mostram um cartão. Agora, o que eu faço com esse conhecimento no meu dia a dia? Nada. Eu sei falar os números quando me mostram o cartão dos números ou o jogo dos números. Eu sei falar as cores quando me mostram. Mas quando eu quero pedir água para minha mãe, eu não sei pedir. Mas se você fizer a Peppa pedir água para a mamãe Pig, ele vai dramatizar. E na dramatização, ele consegue absorver esse conceito para usar no dia a dia. Pescaram? E aí? Isso é uma ideia muito genial, muito difícil, muito diferente, gente? Não. Por que geralmente falam que as meninas falam antes do que os meninos? Porque os meninos não brincam disso, mas as meninas brincam disso. Por quê? Porque os pais brincam disso com as meninas, mas não brincam disso com os meninos.
Concordam ou não concordam comigo? Eu viajei agora ou o que eu falei faz sentido? Fala pra mim. Vocês brincam disso com os meninos? Sim ou não? Não é, gente? Vocês estão ouvindo meu marido falar? Porque ele tá numa ligação, uma chamada de vídeo aqui que tá alto pra dedéu. Eu tô me atrapalhando, mas se não estiver atrapalhando vocês, tudo bem. Estão ouvindo não, né? Então tá bom, tá tudo certo. Então eu sigo aqui. Tem um menino, a brincadeira é bola, luta. E com as meninas? É botar o neném pra dormir, segurar o neném, fazer assim com o neném, dar banho no neném, não é? Com as meninas a gente dramatiza, mas eu não quero tocar muito nesse assunto dos porquês, tá, gente? Que isso é uma questão cultural, uma coisa bem machista, né? Mas eu não quero entrar nesse debate, porque aí se a gente começa esse debate, aí a coisa vai se aprofundando e vai ficando chata. Vocês pescaram o que eu tô querendo dizer, né? Mas vocês entenderam. Né? Então, assim, ai que bom que vocês estão gostando. Então, gente, esse assunto, é por isso que geralmente as pessoas dizem que os meninos e as meninas, né, tem essa diferença de que menino demora mais, tá? Por quê? Esse faz muito sentido, eu não tinha pensado nesse aspecto. Esse tipo de brincadeira é a brincadeira da imitação da nossa rotina. Quem brinca imitando a nossa rotina são as meninas. Os meninos não brincam, não são estimulados a brincar de imitar a sua própria rotina. Porque geralmente, quem não tinha pensado, né, Eduarda? Geralmente quem faz esse tipo de brincadeira com a menina, né, é quem cuida, não é? Né? Então, assim, ela reproduz aquilo de quem tem a boneca mais cedo, que o menino ele passa a ter bonecos, mas é um pouco depois. Quem tem a boneca mais cedo, um boneco mais cedo, é a menina que tem a boneca. Então, ela reproduz com a boneca aquilo que fazem com ela. Liliane, mas fala pro meu filho levar o boneco, o soldadinho que ele tem para dar banho na hora do banho. Legal, eu leio bastante pro meu filho e costumo modular a voz para ele. Faço o som, me espero. Ótimo, sim! Essa é uma outra forma, tá? Tô falando bem a básica. Estou uma brincadeira de comidinhas, agora irei fazer os bonecos. Isso aí! Espera ele repetir, eu entendi, Larissa. Então, a brincadeira de comidinha é exatamente a mesma do banho. A brincadeira do banho, da comidinha, de sair para passear. E aí, quando sair para passear, você pode ir no mercado, você pode ir ver os animais no zoológico, você pode ir na praia, aí você vai ter o vocabulário zoológico, o vocabulário da praia, o vocabulário do mercado, o vocabulário da farmácia. Entendeu? Olha quanta ideia surge daí. Tá? Esse é um assunto, um tema. O outro assunto, o Gui leva carrinho todo dia pro banho. Ele ama lavar os caminhões e carros e fala: mãe para caminhão e carro pro carro. Mãe para caminhão e carro pro carro. Então, carrinho você tem que brincar de quê? Engarrafamento, batida de carro, fechou sinal, abriu sinal, com funcionalidade. Brinco com meu filho de 2 anos e 8 meses de comidinha, isso aí. Tá? Então, com funcionalidade. Qual é a funcionalidade do carrinho? A gente brinca exatamente com a funcionalidade do carrinho. Qual é a funcionalidade da comidinha? A gente brinca exatamente com essa funcionalidade. Do banho, do passeio. Na hora que for passear, pega o bonequinho, põe dentro do carrinho. Tá? Caiu do carrinho, machucou. O que a gente tem que fazer? Ou dá beijinho, põe remedinho, leva no médico. E aí tem o vocabulário do médico, e aí você vai absorvendo. Tem número nessa brincadeira? Não. Tem letra nessa brincadeira? Não. Tem brincadeira funcional. Tem brincadeira que ensina a criança frases, palavras, conteúdos que tem a ver com o universo dela. E assim fica mais fácil dela reproduzir. Eu posso ensinar, e existem métodos que ensinam as crianças a falar. É um método bem tradicional, por cartões. Olha cartão, vê a forma da boca e repete. A criança aprende a falar, mas fica igual um robozinho. Só sabe reproduzir som de cartão. Não sabe usar a fala no momento que precisa, que é a fala funcional, como eu estou ensinando para vocês, tá? Gente, é só uma das opções, uma das coisas que a gente mais faz no consultório
tá? É esse tipo de brincadeira, mas é só um exemplo. Ler historinhas, precisa ter essa entonação, os personagens precisam ter vozes diferentes, velocidade de fala, inflexões diferentes, mas além disso, é interessante que você use as mesmas histórias e as crianças geralmente elas gostam das mesmas histórias, né? Você tem que repetir, só que você começa a fazer a criança contar. Então você começa com um livrinho de forma simples, esquece o que está escrito, não lê história, inventa coisa muito simples, a mesma frase. Eu até falei numa live aí, eu peguei uns livrinhos, um livrinho do David, então o David, ele sujou a sala toda, e aí de lama, e aí a gente só fala, nossa, ele sujou tudo, o que a mãe dele falou para ele? Pede para a criança falar a frase, não pode, David, não, David. Aí passa outra folha, aí ele faz uma outra coisa errada. O que a gente faz? A mãe dele falou pro David, não, David, e assim vai a história. Você inventa, mas inventa uma coisa fácil para a criança responder, para que a criança reproduza aquela frase. Pode ser a mesma frase o tempo todo. Na próxima vez que você contar, ou então na terceira, quarta, quinta vez que você contar, você começa a botar mais elementos nessa frasezinha curta para que ele repita. Aos pouquinhos ele vai repetindo e vai aumentando essas frases. Então não apenas conte a história para a criança, mas sim faça ele participar dessa historinha. Isso, faz ele participar, faz sugestão. Contar uma história curta representando a voz do personagem, colocar acessório do personagem, super legal, Viviane. E essa é a ideia, né? E aí você coloca acessório, mas o mais importante da contação de história é que a criança participe da história. É que ele daqui a pouco consiga ele sozinho contar a história para você, do jeitinho dele. O mais interessante da contação de história é isso. É a criança, uma coisa é a criança ouvir, outra coisa é a criança começar a aprender a contar para você. Então você começa fazendo com que ela participe um pouquinho, fantoche, maravilhoso. Daqui a pouco ela já está começando. Pode fazer um final, uma forma de participar. E isso aí, você conta só uma parte. Como será que terminou? Conta pra mim. E aí, se a criança for um pouquinho maior, que eu faço também com os pacientes de leitura escrita, de dificuldade de aprendizagem, eles inventam outro final, eles dão outros nomes para os personagens, eles começam, mas e se, gente, eu faço um e se? E se tivesse acontecido isso, como seria? E ele tem que aí, elaborar uma outra versão da história. Enfim, dá para fazer um monte de outras coisas, tá? Mas para a criança começar a falar, é importante que ela participe desse momento da história, também sendo protagonista, falando pedaços da história, falando partes da história facinhas, tá? O brincar de chamar também, que é uma estratégia maravilhosa também para a criança aprender a falar. Outra coisa são os sons, reproduzir sons. Eu vou dar um exemplo muito simples, inclusive lá no canal, né? Crianças na Mesma Roda, tem uma musiquinha dos bichinhos, que foi o último que eu coloquei, que deu trabalho, demorei um mês para editar do jeito que tá ali. E isso, cantar para a criança completar o trecho da música também. Ai! Travou aqui, foi bateria. Vou botar aqui até para carregar. Vou falar da música, tá bom? Mas agora eu tava falando do que, gente? Da musiquinha que eu coloquei. Palma em cima, palma embaixo. Palma em cima, palma embaixo. Tá vendo? São duas em cima, duas embaixo. Depois, duas de um lado, duas do outro. Duas de um lado, duas do outro. A gente está trabalhando o som, sequência de sons. Então, você pode fazer isso num tamborzinho, no chocalho. Você pai. Para ele imitar. Tá? 2, 1. Ou então só 1, 1. Para ele imitar. Ou então... para ele imitar sons, você está trabalhando o ritmo com ele, para ele imitar esses ritmos variados e diferentes. Aí ele também está imitando sons. Ele imitar som, tudo que é imitação, a gente precisa trabalhar com essas crianças, porque a fala vem da imitação dos sons. Então, imitar a sequência de som, imitar essas pausas e essas velocidades diferentes de som. Na velocidade que elas acontecem, meu filho começou a correr para assistir quando ouviu o som. Olha só como é que as crianças se interessam com isso, né? Faz ele se atentar
para as diferenças de som, de ritmo e pausas que existem na nossa fala. Inclusive, eu vou fazer uma live na semana que vem sobre música e aprendizagem da linguagem, com a Michelle lá no Instagram. Tá? Eu vou divulgar pelas redes sociais essa live, vai ser bem legal. Então a gente vai falar de ritmo, de inflexão, tá? Todos esses temas relacionados à música e à aprendizagem da fala e da linguagem, tá? Então você fazendo esses sons variados também é o tipo de coisa que é interessante para a criança começar a discriminar essas diferenças nos sons. Brincar com instrumentos, brincar de fazer essas sequências com instrumentos, né, com esses sonzinhos, também é bem legal. Eu coloquei lá no canal, principalmente as crianças, pensando nas crianças que têm apraxia de fala, eu coloquei esse último vídeo que começa cantando a musiquinha, eu ensino a musiquinha, depois a gente canta batendo palma. O cachorrinho faz au-au, o gatinho faz miau. Aí depois a gente aí canta tudo fazendo assim. Aí na outra a gente canta tudo fazendo assim. Aí depois a gente, ao invés de cantar a música, a gente faz au, 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 au. A gente só faz o som dos animais. Por que que eu fiz dessa forma, essa musiquinha? Para trabalhar sequência, para trabalhar além do ritmo, além de tudo isso, a sequência de coisas, porque a criança que tem apraxia de fala, ela tem dificuldade nas sequências, então por isso que eu inseri. O próximo vídeo que eu vou colocar é só sobre sequência, tá? É sequência de sons. É pum pum pá, pá pum, pum pá pá pum, é uma sequência de sons de sílabas simples com sons, não tem música nenhuma. É só exercício para apraxia de fala, tá? Então isso é muito importante. Faz os sons e faz as palmas. Ah, que gracinha. Completar a música. Completar a música tem que ser nos lugares mais inesperados. Por exemplo, como é que a gente faz? Suelen, dona, o que é avaliação Protea-R? Meu neuro pediu esse exame para o meu filho. Não fala nada nessa investigação. Provavelmente é alguma avaliação que o neuropsicólogo faz. O nome é exatamente esse que você falou, com todas as letrinhas certinhas? Se for, é o neuropsicólogo que faz. Tá bom? Provavelmente. Tá? Geralmente a gente canta assim. Parabéns pra... Não é isso? Para a criança completar o você. Não é? Mas aí você vai fazer diferente. Você vai falar, parabéns. Você vai parar no lugar onde normalmente a gente não para. Tá? Porque senão fica muito fácil, gente. Ok? Então ele vai aprender palavras diferentes. Você parar no finalzinho, você vai fazer isso uma vez só. Ele completou, você tem que... Isso, ele falou que é a fono que faz. Então, peraí, depois você me chama no WhatsApp pra gente conversar. Protea-R deve estar errado, então, esse nome. Não é Confias, não? Depois a gente conversa, tá? Pra eu saber que teste é esse aí. Tá? Eu tenho um monte de teste lá, mas exatamente esse, escrito dessa forma, eu não tenho, não. Mas eu posso dar uma pesquisada aqui que teste é esse que ele quer que faça. Tá bom? Se o nome tá escrito exatamente com essas letras que você colocou aí, tá? Mas voltando, tem que parar a música em momentos totalmente assim, inesperados, inusitados para a criança. Peraí, tu parou na hora errada, tá? Então, o sapo não. Tá? E deixa aquela pausa longa, aquela pausa angustiante, que você fica assim, ai meu Deus, tem que completar, dá até uma angústia você me ouvindo, porque eu tô parando na hora errada, não é? Então, para completar a música tem que ser assim, senão, gente, fica fácil demais, tá bom? Depois te chamo e envio uma foto, tá ótimo, tudo bem, vou dar uma olhadinha. Voltando, gente, já dá 1 hora de live, a gente tem que terminar, tá? Então eu dei um monte de ideias de estimulação e agora eu vou ler 2 e-mails, ok? E as perguntas que eu não respondi hoje lá do Instagram, dos quadradinhos de perguntas, eu vou responder lá no Instagram, tá? A maioria eu respondi aqui,
Mas uma ou outra que ficou de fora, eu vou responder no Instagram. Mas vamos lá, vou responder na live. Eu falei que eu ia responder na live. Os e-mails que vocês me enviam. Então, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer pelo seu conteúdo, que é muito maravilhoso. Agradecer por compartilhar. Muito obrigada, Tamires. Foi Tamires que enviou. Meu filho tem 2 anos e 6 meses e fala poucas palavras. Percebi o atraso por mim mesmo, observando outras crianças e tal. Isso é muito importante, gente. Porque não pense que comparar é ruim. Não, comparar é bom quando faz você... Opa, peraí, tem alguma coisa aí que eu tenho que ligar o alerta. Então, essa comparação é boa. Percebi o atraso por mim mesmo observando outras crianças. Confesso que coloquei ele na escola em fevereiro, logo após completar 24 meses, 2 aninhos, achando que ele ia evoluir. Mas com a pandemia retirei, ele costuma falar, então, ele ia evoluir em coisas... Tudo bom, Sirlene? Beijos! Ele vai evoluir em um monte de coisas, em aprendizados, vai desenvolver em aprendizados de coisas que você não ensinou para ele. Mas necessariamente o atraso de linguagem, não, tá bom? Vamos lá. Ele costuma falar o som dos objetos ao invés do nome que tem. Tipo, moto ele fala o pai ele só chama de Agan. Não chama de pai, não aceita quando falamos que é pai. Ele também não aceita que ele é Bernardo. Quando eu falo que ele se chama Bernardo, ele diz que ele é neném. Que fofo, ele tá na fono. Ainda não fizemos um mês, mas eu gostaria de dicas para ajudá-lo em casa. Ele gosta muito de livros, eu leio muito para ele. Tamires, essa live foi toda para você. Eu não tinha lido os e-mails, tá, gente? Essa live foi toda para você, tá? Porque eu já dei todas as dicas, além da fono. Tá? Eu já dei todas as dicas do que você pode fazer em casa com ele já nessa live. A Daniela também me enviou uma dúvida. Meu bebê acabou de fazer dois igual aquele outro, né? Fala apenas 24... fala apenas as sílabas das palavras, tipo ovo, ele fala o, água, ele fala a. Fala mamã, papai, ele tem a língua presa. Isso pode ser uma interferência na dificuldade de fala dele? A pediatra tinha falado que não era problema. Era bom cortar, mas isso não ia interferir. O cirurgião já tinha solicitado os exames para fazer a cirurgia, porém, com o começo da pandemia, tivemos de esperar. Isso não é problema para ele começar... Meu filho chama todo homem de papai, ai meu Deus. Isso não é problema para ele começar a falar, tá? Talvez tenha sido isso que a pediatra tenha dito. Isso não é problema para ele começar a falar. Tá? Mas é problema para ele aprender a falar os fonemas corretos. O meu também. Todo homem ele fala papai, papai. Então a criança vai começar a falar, mas vai falar tudo errado. Então sim, esse tipo de cirurgia, gente, é um pique, é um corte muito pequeno, muito simples. Quanto menor, melhor a cicatrização. Então faz logo, procura um dentista, tá? Geralmente é cirurgião ou dentista que faz. Agora parece que mudou, parece que são os otorrinos que estão fazendo. Não lembro. Eu conheço uma dentista que faz, dentista pediátrica que faz, né? Mas enfim, né? Hoje eu já ouvi dizer que agora quem tá fazendo são os otorrinos. Não sei, gente, essa coisa é coisa de briga de médico, aí eu não sei, tá? Mas é super simples, é muito rápido. Meu marido é bucomaxilo e faz disso mesmo. Quanto mais novo, melhor. Então ele faz, não é isso? Até pela musculatura. E, gente, sabe por quê? Porque atrapalha a mastigação, atrapalha a deglutição, que é o engolir, atrapalha nos fonemas, atrapalha tudo. Então faz logo, faz o quanto antes melhor, porque ele já tá falando aí, tá com dificuldade de falar os fonemas, ele tá com atraso de linguagem, que com 2 anos ele fala muito pouco para 2 anos, tá? E aí, realmente, isso não tem a ver com a linguinha. Tá? Mas falar correto, sim, tem. Ele já era para ter cortado, porque ele já era para já está falando aí alguns fonemas que ele não consegue com essa frênulo. Deixa eu mostrar para vocês o que é. Para quem não sabe, é isso aqui, ó. Conseguiram? Eu botei o dedão e foi dedão na boca, mas é isso aqui. Tá? A gente tem isso aqui que se chama frênulo bem alongado, né? Deu pra ver, né? Bem alongadinho. E nessas crianças ele tá muito curtinho. Você dá um cortezinho, ele alonga. Eita!
10%, temos que acabar essa live. Tá? Então, assim, ele é pequenininho porque você corta, ele só dá uma crescidinha, então a língua tem uma mobilidade muito maior, tá? Coloca no Google, se vocês quiserem, para quem se interessar por esse tema aí, coloca frênulo lingual. Aí você vai ver exatamente como que é esse cortezinho, qual é a diferença do curto, põe frênulo curto. Aí você vai ver como é que é o curto e como é que fica depois desse cortezinho que dá. Tá? Último e-mail. Meu neto tem 4 anos. 4 anos. Fala pouco, às vezes a gente não entende o que ele fala. Quando perguntamos algo para ele, ele não responde, não tem diálogo, ele não conversa com a gente. Ele se dirige a gente somente quando quer algo, tipo comida, água e brincar. Estou muito preocupada, mas parece que meu filho e minha nora acham normal. Por favor, me ajude. Gente, olha, eu tenho uma live que um vídeo aqui no canal, agora na pandemia, respondendo a e-mails que eu falei exatamente. E o vídeo, eu acho que o título do vídeo é o filho do meu amigo tem autismo e como é que eu falo? Uma coisa assim, tá? Mas esse vídeo ele fala bem sobre isso. Eu vou terminar a live falando como que a gente faz quando tem alguém na nossa família, porque essa criança está num atraso muito grande. Tá? Com 4 anos ele não consegue conversar. Com 4 anos uma criança tem que ter uma fala exatamente como um adulto. Tem que conversar exatamente como um adulto, tá? Então, tá, tem um atraso aí muito grande. Como que a gente faz para ajudar filhos de amigos, né, que tem crianças, parentes que tem crianças aí com algum atraso, tá? Primeiro, para você falar com essa pessoa, você tem que procurar quem você tem, no caso seu, como é seu neto, seu filho, e não a sua nora, tá? Com maior intimidade, a pessoa com maior intimidade. Pensa que talvez eles já tenham percebido, mas eles não estão sabendo lidar com isso. Muitas vezes a pessoa já percebeu, a pessoa já tem certas desconfianças, já comparou, mas existe aí um luto do filho perfeito. Tá? Como da mesma forma existe um luto da vida perfeita. E muitas pessoas às vezes ficam tristes porque as coisas não dão muito bem certo. A vida não dá certo como a gente imagina, não é assim com todo mundo? Existe uma negação, existe sim essa fase e muitas vezes não está nem na negação. Às vezes já até procuraram ajuda, já botaram no Google, já estão procurando informações, mas falar sobre esse assunto com as pessoas mais próximas é difícil. Falar com os de perto ou falar sobre o assunto é complicado e é difícil. Então o que a pessoa faz? Se isola, se retrai e fica ali na dela e não quer nem conversar sobre isso. Isso acontece, tá, gente? Então a gente tem que ter paciência com essas pessoas. Demonstrar que você se preocupa com a criança é o próximo passo. Senta para brincar com a criança, pergunta, ele é sempre assim? Ele não gosta, por que será que ele não gosta de falar? Então assim, indaga a pessoa depois de você ter um tempo com a criança. Porque quando você está brincando com a criança, brincando com ele, próximo dele, aí se for o filho do vizinho, do amigo, enfim. Se você não tem intimidade com a criança, nem toca no assunto. Porque para os pais abrirem ali as orelhas para te ouvir, eles primeiro têm que sentir que você está ali super envolvido e realmente preocupado com a criança e não só querendo xeretar a vida dos outros, tá? Então eles têm que se sentir dessa forma. Para eles se sentirem dessa forma, demonstra de verdade, age demonstrando que você realmente se preocupa com a criança. Senta no chão para brincar com a criança, tá? Investe um pouco do seu tempo com essa criança. Aí depois disso você pode passar para a próxima fase, que é conversar com a pessoa que você tem mais intimidade, tá? Você não acha que seria legal avaliar? Porque eu já li sobre isso e eu percebo que ele está um pouco atrasado. E o quanto antes começar o tratamento, melhor. Será que você precisa de alguma ajuda para fazer esse tipo precisa saber se a pessoa quer ajudar e não dar palpite chato de curioso. Exatamente. Porque palpiteiro tem demais. E provavelmente esses pais já se depararam com os palpiteiros. Então eles já estão calejados e irritados com a pessoa querendo dar palpite.
E para você mostrar que você não quer dar palpite, você realmente quer ajudar, então primeiro tu tem que se preocupar com a criança nas suas ações. Brinca com a criança primeiro, investe um tempo seu, senta no chão com a criança para brincar, aí os pais vão abrir os ouvidos para te ouvir. Antes de você fazer isso, você não pode falar nada, nada, tá bom? Então é isso, tá? Porque você é avó, mas eu não sei que às vezes tem avó que senta no chão para brincar e tem avó que não é muito o jeito dela. Qual protocolo de avaliação você usa para entender o nível de desenvolvimento da linguagem? O nível do desenvolvimento da linguagem compreensiva e expressiva, se for até 6 anos, eu uso o ADL, tá? Que é um teste muito fácil para usar com crianças dessa idade, até 6 anos. Se for maior de 6, eu uso o Confias, tá? Do desenvolvimento da linguagem. É uma das formas que eu avalio, não é só essa. Ok? Então, gente, terminando a nossa live de hoje, ficou pergunta para responder? Ficou. Continuarei respondendo aí, vou ver se eu consigo amanhã ou domingo, lá no Instagram, @DaniDamascenoFono. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal, porque você ajuda a gente, não paga nada, é de graça, tá bom? Compartilhe essa live com quem você acha que precisa ouvir sobre esse tema, sobre esse assunto, tá? Um beijo, um bom final de semana para você. Não esqueça de deixar o seu like e você que fez a minha live de podcast, muito obrigada pela sua orelhinha, pela sua escuta. Obrigada por me deixar fazer parte aí da sua arrumação da casa, tá? Assim, sua corridinha aí no final de semana, durante a semana, a sua lavagem de louça. Então, um beijo grande para você e até semana que vem, tá, pessoal? Tchau, tchau!